Oi, Setibana, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês regra de 3 composta. Mas para isso eu preciso que vocês tenham entendido muito bem regra de 3 simples. Para fazer regra de 3 compostas eu vou ensinar de 2 métodos diferentes. Porém, o método que eu mais gosto vai ser o que eu vou dar mais ênfase para fazer nas outras, tá? Porque eu acho ele muito mais fácil do que o outro método, ok? Para trabalhar com regra de 3 composta, a gente precisa de 3 ou mais grandezas. Para a regra de 3 simples, a gente sempre só tem 2 grandezas, certo? Para a regra de 3 composta, a gente vai ter de 3 a... tanto faz quantas grandezas. Normalmente varia de 3 a 5 grandezas. Raramente passa de 5, tá? Mas pode ser que tenha algum problema que tenha mais de 5 grandezas, mas é bem raro, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Pra gente fazer, vou fazer tanto do primeiro método quanto do segundo, pra vocês entenderem bastante, tá? Regra de 3 composta vai levar bastante em consideração ali a parte se é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então, vou precisar que vocês leiam e interpretem o problema sempre muito bem antes de fazer propriamente dito as continhas, tá bom? Esse sol tá maravilhoso que eu não tô conseguindo nem abrir o olho. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Bom, pessoal, assim como eu disse pra vocês aí no começo do vídeo, regra de 3 composta leva em consideração, tá? 3 ou mais grandezas. Então, sempre que vocês tiverem, quando vocês lerem um problema de vocês e tiver 3 grandezas, a gente está, assim, trabalhando com regra de 3 composta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro exemplo. Assim como regra de 3 simples, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser identificar as minhas grandezas, colocar todas elas numa tabelinha. Mesma coisa do de antes, tá, gente? Essa parte não vai mudar. O que vai mudar é o jeito de resolver um pouquinho só, tá? Bom, vamos ver aqui o nosso primeiro problema. Uma gráfica é responsável pela impressão de um livro, ok? Sabendo que o modelo de impressora utilizado imprime sempre 60 livros completos a cada 2 horas de trabalho, quantos livros serão impressos por 3 impressoras como essa em 8 horas de trabalho ininterrupto, ok? Bom, vamos primeiro achar nossas grandezas. A primeira grandeza que eu tenho aqui é a quantidade de impressoras. Nesse caso, ele quer trabalhar com 3 impressoras, no outro ele quer trabalhar com uma impressora. Então, uma impressora faz 60 livros. Bom, a quantidade de livros que ela faz também é uma grandeza. E a quantidade de horas que essa impressora faz? Bom, então, uma impressora faz 60 livros em 2 horas. Isso são 3 dados. Quantidade de impressoras, quantidade de livros e quantidade de horas. Certo? Então, essas são as nossas 3 grandezas que a gente vai trabalhar. Bom, vou fazer primeiro pelo método A, tá bom? E depois eu vou fazer pelo método B, porque as nossas tabelas elas vão ficar um pouquinho diferentes nesses 2 casos, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui. Nesse caso, vamos colocar as nossas grandezas que a gente encontrou. Bom, a primeira grandeza é a quantidade de impressoras. Então, só vou botar aqui em impressoras. Certo? Depois vai ser a quantidade de livros impressos, certo? E aqui as horas. Horas. Beleza? Então, tem aqui minhas impressoras, meus livros e minhas horas. Agora, vamos preencher essa tabelinha. Bom, uma impressora faz 60 livros em 2 horas. Isso está no problema, certo? Aí a pergunta é, quantos livros? Então, eu não sei a quantidade de livros. Logo, vou botar um xizinho aqui na quantidade de livros. São impressos com 3 impressoras. Então, agora minha quantidade de impressoras é 3. Em 8 horas. Certo? Então, eu aumento a quantidade de horas aqui. Beleza? Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Sempre em relação a minha grandeza que está com a incógnita. Bom, a minha grandeza que está com a incógnita é essa daqui. Então, agora eu vou levar em consideração essa grandeza, beleza? Eu vou tapar, vou escolher uma para comparar. Quero escolher primeiro as impressoras com os livros,
Depois eu vou escolher os livros com as horas, porque é o que sobra. É sempre a minha grandeza com a incógnita com outra. Então, vamos tapar essa outra aqui e vamos só olhar essas duas. Bom, impressoras e livros. Se eu aumento a quantidade de impressoras, eu vou aumentar a quantidade de livros impressos? Sim. Se eu aumento a quantidade de impressoras, eu aumento a quantidade de livros impressos. Então, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. As duas. Agora, só bota nessa daqui, tá? Vamos olhar para outra. Agora, vamos olhar para essa da outra. Quanto mais horas, mais livros impressos eu vou ter? Sim, também. Quanto mais horas, mais livros. Então, essa daqui também é diretamente proporcional, certo? Essa daqui você não vai colocar justamente porque depende das outras, tá? Então, essa daqui você deixa sem setinha. Então, a gente já sabe que as grandezas todas aqui são diretamente proporcionais. Agora, o que você vai fazer? Você vai escrever a sua fração como a incógnita, né? Que no caso seria essa. 60 sobre x, ok? É igual. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Agora, essa fraçãozinha aqui, ó, 1/3, ela é proporcional. Ela é proporcional não, ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, então eu não preciso inverter. Ela vai ficar igualzinha. Então, aqui ela vai ficar 1/3 para mim, ó. Porque 1 está pro 3, assim como 60 está pro x. Certo? E aqui também é diretamente proporcional. Então, aqui também vai ficar 2/8. Então, aqui já bota 2/8. Ok? Agora, o que eu vou fazer? E multiplica essas duas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação dessas frações. Então, vamos lá. 60 sobre x é igual... Vamos lá. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 8 é 24. É assim que faz multiplicação de fração, tá? Isso eu já expliquei pra vocês esse ano. Ok. Agora, aqui eu tenho... uma igualdade de frações. Então, eu posso usar a propriedade da multiplicação lá dos meios pelos extremos. Então, a multiplicação dos meios, 2 vezes x, é igual à multiplicação dos extremos, 60 vezes 24. Ok? Então, eu tenho que 2x é igual a 60 vezes 24, que é 1440. Ok? Agora, eu vou ter que dividir os dois ladinhos por 2, né? Porque eu quero saber o valor só de 1x. E aí, eu vou ter, nesse caso, que meu x vale 720. Ou seja, com 3 impressoras em 8 horas, eu imprimo 720 livros. Ok? Então, vamos recapitular aqui, porque eu sei que pode ter ficado um pouco confuso. Primeira coisa que você vai fazer nesse método aqui, colocar os dados de vocês. Depois, vocês vão pegar o problema, a grandeza, que tem a incógnita, e vai comparar com as outras. E vai perguntar mesmo, ó, se eu tenho mais impressora, eu vou ter mais livro? Sim. Então, elas são diretamente proporcional, porque quanto mais impressoras, mais livros. Aumenta, aumenta. Ok. Agora, em relação às horas, quanto mais horas, mais livros? Sim. Então, também é proporcional, porque quando um aumenta, o outro aumenta também. Ok, está todo mundo diretamente proporcional? Agora eu vou escrever a minha fração 60 sobre x aqui, ó. Já tá ela aqui, né? Só botar um risquinho ali. 60 sobre x é igual. Agora eu vou pegar as outras frações. Por que eu escolhi essa daqui? Porque essa aqui é que tem a incógnita. Agora eu vou pegar as outras. Aqui eu tenho 1/3. Por que eu vou pegar 1/3? Porque ela é diretamente proporcional. E aqui 2/8 também, porque é diretamente proporcional. Vou multiplicar essas frações e depois eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos. Beleza? Ok. Agora, pelo método 2. Eu acho o método 2 particularmente mais fácil. Porém, talvez você tenha que pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Esse método, ele já vai mudar na hora de vocês fazerem a tabela de vocês. Por quê? Além de vocês saberem as grandezas, que são, nesse caso, as impressoras, os livros e as horas, vocês também têm que separar agora as nossas grandezas entre processo e o produto final. Certo? Então, na nossa tabela, a gente vai dividir ela em 2 espaços, a do processo e a do produto final.
Bom, o meu processo é tudo que eu tenho que fazer para chegar no meu produto final. Bom, meu produto final nesse caso é livros. Por quê? Porque se eu tenho minhas impressoras e a quantidade de horas, eu faço o quê? Eu imprimo livros no final. Então, meu produto final é livro. Meu processo são as impressoras e as minhas horas. Então, aqui, eu preciso das minhas impressoras e das minhas horas para ter os meus livros, certo? Beleza. Agora, eu vou colocar os dados exatamente como estava aqui. Bom, eu tenho uma impressora para 2 horas que imprime 60 livros. Aqui não ficou bem embaixo, então eu vou só botar aqui pra cima um pouquinho, tá? Livros. E aqui, 60. Ok. Uma impressora em 2 horas faz 60 livros. É exatamente o que tá escrito aqui, tá? E aí, eu vou ter que em 3 horas... Opa, em 3 impressoras, em 8 horas, imprimem quantos livros, né? Essa era a pergunta. É exatamente a mesma montagem daqui, só que eu copiei isso aqui e botei pra cá, né? Só essa diferença. Bom, ok. Agora, a gente vai dar uma olhadinha, então, aqui nesse resultado, como é que a gente vai fazer. Nesse método B, vocês não vão precisar colocar setinha pra cima, setinha pra baixo, nem nada. Apenas multiplicar desse jeito, ó. É como se a gente fizesse o produto dos meios pelos extremos, só que agora usando 2. Então, agora você vai multiplicar esse vezes esse e multiplicar pelo número aqui de baixo. Beleza? E fazer o mesmo para esse. Esse vezes o número aqui de baixo. Certo? Bom, vamos fazer 1 vezes 2 vezes x. Vamos lá. 1 vezes 2 vezes x. Então, é o produto dos meios, dos extremos, nesse caso, né? Dos extremos pelos meios. Ok? 3 vezes 8 vezes 60. Que é igual a 3 vezes 8 vezes 60. Ok? Agora, eu vou resolver isso daqui. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes x é 2x. 3 vezes 8 é 24. 24 vezes 60 é 1.440. Ok? Aqui, eu vou dividir por 2 dos dois lados. E vai dar que x é igual a 720. Ok? O mesmo que deu nesse outro daqui. Tá? Porque eu acho que esse aqui é mais fácil. A única coisa que vocês têm que saber é diferenciar o que faz parte do processo e o que faz parte do produto final de vocês. Essa é a única diferença, né? Na verdade. Bom, nesse caso aqui, você tem que avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Já nesse caso, a única coisa que você tem que fazer é separar o que faz parte do processo e o que faz parte do produto final. O processo, lembrando, é tudo o que você precisa para construir o produto final de vocês. Isso é a própria interpretação do texto, tá? Aqui eu vou precisar de impressoras e de horas para fazer o meu produto final, que é livros. Beleza? E aí, basta fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Meios, né? Esses daqui, pelos extremos. Porque vai estar separado entre produto final e processo. Beleza? Ok, aí vocês escolham o método que vocês preferem. Eu particularmente prefiro esse, mas eu não me importo se vocês usarem esse. Inclusive, pro próximo exemplo, eu vou fazer pelos 2 métodos, tá? O vídeo vai ficar longo por isso, porque eu vou acabar fazendo os exemplos pelos 2 métodos, mas é justamente porque vocês estão aprendendo agora. Se você gostou mais do primeiro método, veja fazendo do primeiro método e aí pula fazendo do segundo, ou assiste agora no comecinho, e aí depois faz o mesmo pros outros exemplos, tá bom? Vamos lá. Ó, pessoal, esse problema aqui é grande, hein? 2 amigos alpinistas resolveram escalar uma montanha. Eles sabiam que, se percorrer 50 metros por hora durante 7 horas por dia, eles levariam 20 dias para completar a jornada. O mais experiente deles, ao verificar as previsões do tempo, aconselhou eles a realizarem a escalada percorrendo 40 metros por hora durante 5 horas por dia. Seguindo essa recomendação, quanto tempo eles levarão para completar a subida? Certo? Ok, então, primeiro método. Vamos fazer lá pelo primeiro método. Vou separar aqui, tá? Pelo primeiro método, nos 2, né, a gente teria que reconhecer nossas grandezas. Bom, as nossas grandezas são as horas percorridas, horas por dia,
a quantidade de dia e a quantidade de metros por dia, concordam? Por hora. Então, metros por hora, horas por dia e dias. Concordam comigo que a gente tem essas três grandezas? Beleza. Agora a gente vai fazer, então, a montagem dessa tabelinha para o nosso problema. Vamos lá. Aqui. Então, primeiro, vou botar aqui a distância percorrida. Beleza? Depois eu vou colocar o tempo por dia. E por último, aqui eu vou colocar a quantidade de dias. Beleza? E aí, vamos analisar o que está escrito no texto, ó. 50 metros por hora. Então, distância foi 50 metros. Ali, a hora por dia, 7 horas. E em 20 dias, ok? Beleza. Agora, vamos olhar outra informação aqui. Aconselhou a fazer escalada fazendo 40 metros em 5 horas. E eu quero saber justamente quantos dias, né? Quanto tempo, ou seja, quantos dias eles levarão para percorrer tudo isso. Então, aqui vai ficar o meu X, beleza? Ok. Agora que eu tenho isso aqui montado, esse problema, se o foco me ajudar, agora que eu tenho isso aí montado, basta eu verificar agora o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que pegar sempre a minha grandeza que tem a incógnita. Então, essa grandeza aqui. E eu vou comparar ela com as outras. Então, eu vou tapar aqui o tempo e vou comparar só essas duas aqui. Comparar aqui, então. Bom, se eu tenho 50, se eu percorro, né, 50 metros por hora, 50 metros por hora, eu demoro 20 dias. Se eu diminuo a quantidade de metros por hora que eu percorro, eu vou ter que aumentar a quantidade de dias. Por quê? Se eu percorro 50 e demoro 20, se eu percorrer ao invés disso 40 por dia, minha quantidade de dias vai aumentar porque meu percurso é o mesmo, né? Mas a quantidade de dias aumenta porque o percurso que eu tô fazendo por dia é menor. Então, aqui, ó, elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais distância percorrida por dia, menos dia. E quanto menos distância percorrida por dia, mais dias. Então, aqui elas são inversamente proporcionais. Vou colocar aqui um inv aqui embaixo, tá? Beleza. Agora, vamos fazer essa outra. Vamos tapar aqui e vamos olhar essas duas. Bom, quanto mais tempo por dia, certo? Tempo por dia andando, certo? Vai demorar mais ou menos dias para completar. Bom, se eu andar 7 horas por dia durante 20 dias, eu vou andar uma quantidade. Se eu ando 5 horas por dia, eu vou ter que demorar quantos dias? Um pouco mais. Então, se eu diminuo a quantidade de horas por dia, eu tenho que aumentar a quantidade de dias. Mesmo caso daqui, né? Se eu diminuo a quantidade de tempo andando por dia, eu tenho que aumentar a quantidade de dias no total. Então, aqui, botaria a setinha para baixo também, porque elas são inversamente proporcionais. Ok, agora o que eu faço? Bom, eu vou escrever a minha fraçãozinha, certo? Que corresponde à minha grandeza com a incógnita. No caso aqui, seria 20 sobre x. E vou igualar a multiplicação dessas minhas frações aqui, tomando cuidado para as que são inversas. Bom, a minha fração aqui seria 50 sobre 40, porém, ela é inversa, então, vou ter que inverter essa fração, e vai ficar 40 sobre 50. Então, aqui eu vou colocar 40 sobre 50. Aqui, seria 7 sobre 5, mas eu tenho que inverter, então, vai ficar 5 sobre 7. Ok? Agora, vamos fazer essas continhas. Ali vai ficar 20 sobre x mesmo, igual multiplicação de fração. Quanto é que é 40 vezes 5? É 200. E quanto que é 50 vezes 7? 350. Ok, agora eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos. Vamos lá. X vezes 200
200x. E aqui, 20 vezes 350 é 700. Opa, 7.000, perdão. Ok, agora a gente vai fazer a divisão, porque se eu tenho 200x é igual a 7.000 e eu quero só um x, então vamos fazer essa divisãozinha aí. Posso cortar os zeros e vai ficar só 70 dividido por 2. 70 dividido por 2 é 35. Então, eles demorariam 35 dias. Faz sentido demorar mais? Óbvio, porque se a meta era 50 metros, 50 metros por dia, fazendo 7 horas por dia, e eles estão fazendo 50 metros por dia durante 5 horas, 40 metros por dia durante 5 horas, é óbvio que eles vão demorar mais dias para completar esse percurso, beleza? Ok. Pelo segundo método, tem que ter uma sacadinha um pouco especial aí, que ela é um pouquinho diferente. Olha só, vocês concordam comigo que qual que é o produto final quando eu estou subindo uma montanha? É escalar a montanha inteira, certo? Então, o que faz parte do meu processo? A distância percorrida, as horas por dia e a quantidade de dias percorrendo o negócio, certo? Então, tudo isso aqui faz parte do meu processo. Então, é tudo isso aqui. É a distância percorrida, certo? O tempo por dia, certo? E a quantidade de dias. Essas mesmas coisas que estão escritas aqui, tá? Aqui, 50 para 40, 7 para 5, 20 para x, igual. Só que o meu produto final nada mais é do que a escalada completa. A escalada completa. Bom, nesses dois casos, quando eles escalarem a montanha inteira, eles vão escalar uma montanha. Então, nesse caso, o produto final é a mesma coisa, beleza? Eles vão escalar no final uma montanha. Mas a diferença é que tudo isso aqui faz parte do processo. Por que aqui eu não coloquei essa grandeza? Porque essa grandeza ela é igual, estão vendo? Então, ela não faz diferença. Multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. Então, essa grandeza aqui a gente pode anular e só olhar para essas. Porém, quando a gente está fazendo desse método que é do processo pelo produto final, eu preciso dessa coluna só para ter a sacadinha lá de multiplicar. Fazer a multiplicação dos meios. Tá aqui, certo? Separar aqui, né? Produto final. Dos meios. Então, vai ficar 40 vezes 5 vezes x vezes 1, certo? Igual a 50 vezes 7 vezes 20 vezes 1. 50 vezes 7 vezes 20 vezes 1. Vamos fazer aqui. 40 vezes 5 é 200. 200 vezes x, 200x. 200x vezes 1, 200x. Ok. Aqui, 50 vezes 7 é 350. 350 vezes 20 é 7.000. Ok? Divide por 200 dos dois lados. E eu vou ter que x é igual a 35. Certo? Do mesmo jeito daqui, tá? Tanto faz o jeito que vocês usam. Aqui tem o negócio das setinhas e esse aqui não tem. Essa é a diferença. Mas tem a sacadinha aqui do produto final versus o processo. Ok? Vamos para a próxima, senão esse vídeo vai ficar enorme, vai ficar um vídeo bíblico, socorro. Ó, sabendo que 4 pizzaiolos produzem 80 pizzas em 2 horas, quantos pizzaiolos, trabalhando no mesmo ritmo, serão necessários para fazer 120 pizzas em 4 horas? Bom, vamos fazer desse jeitinho aqui. Do primeiro jeito, vamos lá. Primeiro jeitinho. Então, vamos ver nossas grandezas. Nossas grandezas são as pessoas que trabalham, ou seja, os pizzaiolos, a quantidade de pizzas que eles produzem e as horas de trabalho. Concordam? Sim, então temos 3 grandezas. Então, são os pizzaiolos, certo? As pizzas produzidas e as horas de trabalho. Ok? Então, vamos lá. 4 pizzaiolos fazem 80 pizzas em 2 horas.
quantos pizzaiolos, então eu não sei a quantidade de pizzaiolos, serão necessários para fazer 120 pizzas em 4 horas. Ok, essa daqui é minha coluna que tem a incógnita. Então, eu vou fixar ela e vou comparar com as outras. Bom, quanto mais pizzaiolos, mais pizzas eu consigo fazer? Sim, quanto mais pizzaiolos, mais pizzas eu consigo fazer. Então, elas são diretamente proporcionais. Vou escrever aqui, ó, diretamente. Ok. Quando eu comparo esses dois, quanto mais horas de trabalho eu tenho, eu preciso de mais pizzaiolos? Não, eu vou precisar de menos. Porque se um pizzaiolo trabalha mais horas, eu vou precisar de menos pizzaiolos em relação às horas de trabalho. Então, aqui é inversamente proporcional. Ok? Inversamente proporcional. Bom, agora eu vou montar meu problema. Vamos escrever essa fração aqui. Primeiro, sempre a fração que tem a incógnita, certo? Então, 4 sobre x é igual. Bom, essa grandeza é diretamente proporcional. Então, aqui vai ficar 80 sobre 120. Ótimo. E essa grandeza aqui é inversamente. Então, eu tenho que inverter. Vamos multiplicar ali e inverter. Vai ficar 4 sobre 2. Agora, eu resolvo esse negócio. 4 sobre x, vamos fazer essa multiplicação de fração aqui. 80 vezes 4 é 320. E 120 vezes 2 é 240. Então, vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 320 é igual a 4 vezes 240, ok? 320x é igual 4 vezes 240 é 960. Ok? Aí basta fazer a divisão, né? 320, aqui dividindo, vai ficar 960 dividido por 320. E a gente vai ter que nosso xizinho vale 3. Ou seja, eu vou precisar de 3 pizzaiolos trabalhando 4 horas para fazer 120 pizzas no mesmo ritmo, né? Ok, agora do outro jeito, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil do que fazer todas essas continhas. Porque tá bem explícito nessa questão o que faz parte do nosso processo e o que faz parte do nosso produto final. Bom, o nosso processo são a quantidade de pizzaiolos e as horas, certo? Então, aqui nosso processo. E vou separar do produto final. Bom, o nosso processo é a nossa quantidade de pizzaiolos. Ok? E as horas de trabalho. Já o nosso produto final são as próprias pizzas, certo? Beleza. Então, nossos pizzaiolos aqui nesse caso são 4 para 2 horas de trabalho, produzindo 80 pizzas, certo? E no outro jeito, né, a gente não sabe a quantidade de pizzaiolos, é justamente o que a gente quer saber, mas a gente sabe que eles trabalham 4 horas e que eles querem produzir 120 pizzas. Então, vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Basta multiplicar todo mundo que está aqui embaixo antes de chegar nessa linha e multiplicar por esse daqui. Então, vai ficar x vezes 4 vezes 80 é igual esse vezes o outro aqui que sobra. Então, igual a 4 vezes 2 vezes 120. Então, aqui vai ficar 320x é igual a 960. E nosso x, né, deu a mesma coisa daqui, vai ser igual a 3. Mas olha como sai mais rápido o resultado do que esse. Eu acho, pelo menos, né? Eu prefiro trabalhar nesse jeitinho aqui. O problema é que, às vezes, é difícil. Por exemplo, nesse caso, descobrir o que faz parte do processo, o que é o produto final. E, às vezes, é bem fácil, que nem nesse caso aqui, né? Vamos dar uma olhada no próximo exemplo. Tenho mais 2 exemplozinhos aqui e a gente já encerra a nossa aula, tá? Vamos lá. 24 operários fizeram 200 metros de um muro em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias farão 300 metros de muro, sabendo que 4 operários foram dispensados e o regime de trabalho reduzirá em 1 hora? Oh, meu Deus, vamos montar isso daí. Vou fazer dos 2 métodos de novo? Vamos lá. Vamos montar o primeiro método. Primeiro, vamos reconhecer nossas grandezas. São nossos números de operário, nossos metros de muro, nossos dias de trabalho e nossas horas de trabalho. Bom, agora eu tenho 4
4 grandezas, certo? Então, aqui eu vou colocar, vou organizar, tá? Operários, o nosso muro, nosso metro do muro, certo? E nossos dias e nossas horas, ok? Então, vamos preencher nossa tabelinha. 24 operários fizeram 200 metros de muros em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias, então eu não sei justamente a quantidade de dias, eles farão 300 metros de muro, certo? Sabendo que 4 operários foram dispensados. Bom, se 4 foram embora, eu tinha 24, então eu vou ter agora 20 trabalhando, certo? E ali, o regime de horas de trabalho diminuirá em 1 hora. Então, significa que se era 7 horas de trabalho, virou 6 horas de trabalho, tá? Não fique emocionado quando ler e acha que tem 4 operários e 1 hora de trabalho só, tá? Então, vai demorar 1000 dias, né? Muitos dias. Vamos lá. A grandeza que tem incógnita é essa, então eu vou fixar e eu vou comparar com as outras. Vamos comparar primeiro com horas, tá bom? Ok, então, quanto mais dias de trabalho, se eu der mais dias de trabalho, eu vou precisar de mais horas trabalhadas ou menos? Menos horas trabalhadas. Então, aqui é inversamente proporcional. Ok, agora vamos olhar a outra. Vamos olhar com o muro, né? Quanto mais dias de trabalho, mais metros de muro eu faço ou menos? Mais metros de muro, né? O meu trabalho vai aumentar. Eu consigo, com mais dias, fazer mais processo do meu trabalho, certo? Mais metros. Ok, então ela é diretamente proporcional. Ok, agora vamos olhar com essa. Vou tapar essa e essa daqui. Bom, se eu aumento a quantidade de dias, eu preciso de mais operários ou menos? Preciso de menos operários, né? Eu não preciso de muito operário se eu tenho para fazer a minha obra 1000 dias, por exemplo. Posso ter menos. Então, aqui é inversamente proporcional. Beleza? Ok, agora vamos fazer aí a montagem do nosso problema. Nossa fraçãozinha primeira que a gente coloca é sempre a que tem a incógnita. Então, vai ficar 10 sobre x é igual. Agora, eu vou olhar nas outras frações. Aqui eu tenho 24 sobre 20, mas é inverso. Então, vai ficar 20 sobre 24, certo? Vezes. Aqui é diretamente proporcional, então vai ficar 200 sobre 300. Vezes, essa daqui é inversamente proporcional, então fica 6 sobre 7, ok? Bom, se vocês quiserem, já pode cortar aqui esses zeros, tá? Não tem problema, vai ficar só 2/3, que é bem mais fácil, né? Então, vamos fazer a nossa multiplicação. Aqui eu tenho 10 sobre x é igual a 20 vezes 2... 20 vezes 2 é 40, 40 vezes 6 é 240. Sobre 24 vezes 3 vezes 7. Vamos fazer essa continha. E deu 504, ok? Agora, eu vou fazer a multiplicação do meio pelos extremos. Aqui vai ficar 240x é igual a 10 vezes 504, certo? Fazendo a multiplicaçãozinha certinho e tudo mais aqui, a gente vai ter que x é 21, tá? Só não vou fazer por causa do espaço, beleza? Aqui, vamos fazer levando em consideração a parte do processo e pelo produto final, tá? Processo e produto final. Ok? Vamos levar isso em consideração. Bom, eu tenho essas mesmas 4 grandezas. Operários, o meu muro, meus dias de trabalho e minhas horas. Bom, se eu levar em consideração que o meu produto final é, obviamente, o muro, certo? Meu trabalho é meu produto final, certo? O que eu tenho para ser o processo desse meu trabalho? A minha quantidade de operários, os meus dias e as minhas horas, certo? Beleza, então vamos ajeitar isso daqui. Vai ficar 24 operários para 20, muro 200, 300, aqui dias 10 e x, horas 7 e 6. É os mesmos dados, tá?
Agora, a gente vai fazer a multiplicação já direto dos meios pelos extremos. Então, vou multiplicar todo mundo que tá aqui embaixo vezes o que tá ali em cima na parte do produto final. Então, vai ficar 20 vezes x vezes 6 vezes 200 é igual a todo mundo que tá aqui em cima vezes aquele que tá ali embaixo. Vai ficar 24 vezes 10 vezes 7 vezes 300, ok? Vamos fazer essa continha aqui, eu já vou deixar feita aqui e aqui, beleza? Bom, pessoal, aqui já fiz as continhas, deu 24.000x, né? Todas as multiplicações desse vezes esse deu 24.000. E aqui, esses produtos aqui deram essa multiplicação, beleza? Ok, agora a gente vai fazer a divisão, basta cortar aqui os zerinhos e fazer 504 dividido por 24, que vai dar 21, que foi o mesmo resultado daqui, tá? Eu, particularmente, acho mais fácil fazer desse jeito. Essa questãozinha aqui, ó, eu vou deixar pra vocês fazerem aí embaixo, tá? Então, 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de tecido, ok? Podemos afirmar que, para fazer 24 metros do mesmo tecido, 15 operários trabalhando 6 horas por dia levarão quantos dias? Bom, é bem parecido com essa. Você pode fazer tanto por esse método, quanto por esse, que eu acho mais fácil, né? Porque aqui já dá pra ver de cara qual que é o produto final. Beleza? Aqui só tem um resuminho pra gente, para vocês saírem tranquilos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vê um problema de regra de 3 é identificar quantas grandezas a gente tem, certo? Se você tem 2 grandezas, corre pro vídeo lá de regra de 3 simples. Se tem mais de 3 grandezas, ok? Aí, a regra de 3 composta. Então, você vai identificar as grandezas, vai organizar os seus dados, ó, se você for fazer um método lá, vai ver quais que são diretos e inversamente proporcional em relação à incógnita, certo? Em relação à grandeza que tem a incógnita. Se você usar o método que eu mais gosto, vai ter que ver qual faz parte do processo e qual faz parte do produto final. E, por fim, você vai resolver. Beleza? Então, aquelas 5 vai ficar a resposta aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bom, pessoal, peço desculpa pelos esses vídeos que ficaram bem grandes, mas é porque eu queria fazer vários exemplos com vocês, resolvendo de formas diferentes, justamente para que vocês tivessem opção de escolher e ver qual que vocês se adequam melhor, tá? Mas também, né, esse daqui é o nosso último videozinho, então vocês podem ficar tranquilos que depois nossos exercícios vão ser feitos todos em salas de aula, então vocês não vão precisar mais assistir esses vídeos enormes da prof. Só ano que vem, se tudo continuar desse mesmo jeitinho, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até!